Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Produtos Dino, a força da limpeza. Ara Química, sua empresa precisa, sua casa agradece. Aê, sexta-feira! Mais uma vez eu aqui com você, que alegria, viu? Poder dividir aí uma horinha coladinho aí com você, tá? Agradeço já, desde já, a sua audiência, a sua participação todos os dias aqui no Universo Mais aqui com a gente, tá legal? Hoje o programa tá imperdível. Claro que todo dia a gente traz umas pitadinhas aí de emoções, novidades, mas hoje, em especial, a gente dedica esse programa a tirar dúvidas, esclarecer ainda mais sobre o polêmico aí novo coronavírus, tá? Vamos entender como é que tá sendo, né, essa epidemia lá na China, que começou lá na China e, claro, agora está sendo detectado também em diversos países. Por exemplo, na Tailândia já encontrado alguns casos diagnosticados. Ô, Joyce! No Japão, na Coreia do Sul, Estados Unidos, Austrália, entre outros tantos países, tá legal? E aí, vamos saber então qual é a relação do vírus com os morcegos? Será que isso é verdade mesmo? Como o vírus está sendo transmitido? Isso é muito importante para que a gente esclareça e tire essas dúvidas, né? E claro, como se proteger? Existe aí algumas dicas para que a gente consiga se proteger para que esse vírus também não nos atinja aqui no Brasil? Pelo que foi passado para a gente, né? Aqui no Brasil ainda não tem suspeitas, mas será mesmo? Hoje eu recebo aqui a doutora Maiara Quinteiro, médica generalista, e também a doutora Adriana Aveiro Ventura, médica de família e comunidade. Claro, justamente para tirar essas dúvidas, né? Esclarecer aqui esse tema que é tão importante e levar informação para você que está aí nos assistindo na sua casa, no trabalho, no carro, tá bom? Então fica coladinho aqui com a gente porque hoje está incrível o programa Universo Mais. Então vem comigo porque estamos começando. Aqui de volta com um look tão deuso, gente, tão maravilhoso que eu tô, apaixonada. Primeiro que eu amo essa cor, né? Super verão aí, tendência pro verão. E olha só, não é um vestidinho, não, um macacãozinho, é um cropped, viu? Barriguinha de fora, um croppedzinho cheio de babadinho. Olha que coisa mais linda, gente. E uma calça, olha, uma calça pantalona, cos alta, tá vendo? Amei, um super caimento. Eu estive com uma branca, bem semelhante a essa, na semana passada. Tem uma variedade dessas calças pantalonas lá na Lois Boutique. Conjuntinhos de diversas cores aí, para você curtir o verãozão, viu? Gostou desse look? Ó o telefone aí na tela, Lois Boutique. E tem também o Instagram da loja, @LoisBoutique. Gostou desse look, entre outros que eu coloquei aqui durante a semana? Entre em contato com as meninas, que elas fazem aquela sacola recheada de look lindo e deuso para você. Leva aí até você, tá joia? Lois Boutique, para você aí, ó, ficar linda, maravilhosa ou usar no seu final de semana em qualquer outra festa e evento, tá joia? Amei, viu, gente? Amei, tô apaixonada. Vamos começar aqui então? Hoje o papo é sério, né? Mas também a ideia desse programa de hoje é, de repente, acalmar você que está aí um pouco preocupado, tem algum parente nesses países, principalmente lá na China, tem algum brasileiro por lá que é parente, um filho, um amigo, um primo, né? Não sabe como é que está sendo a situação por lá com essa epidemia do novo coronavírus? Vamos esclarecer, vamos tentar mostrar para vocês algumas atualizações desses números, tá joia?
Começo então convidando elas para esse bate-papo de hoje. A doutora Maiara Quinteiro, por favor. Tudo bem? Que linda! Tá joia, amor? Muito obrigada, viu, por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade. Imagina, obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Tá preparada para o nosso papo? Tô. Papo importante, não? É muito importante para esclarecer, né? Tranquilizar, como você falou. Bem importante. Muito bem. Vamos sentar aqui, por favor? Pode sentar aí no cantinho. Agora, a minha próxima convidada de hoje é a doutora Adriana Aveiro Ventura, médica de família e comunidade. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Posso chamar Adriana? Adriana. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada Uma pelo honra tê-la aqui convite. também. Imagina, é um Tá, prazer. Prazer é todo nosso, tá esclarecendo essas dúvidas e falar um pouquinho, né, desse vírus, entre outros também, que existe uma polêmica aí em cima. Será que ele é realmente o vírus que está surgindo agora ou não, né? Na verdade, não, né? Já existiram Já outros existiram coronavírus. outros, né? Esse é um novo coronavírus, mas Sim. depois a gente comenta, já existiram outros coronavírus por aí. Sim, muita gente não sabe, Sim. né? Muita gente não sabe. Então vamos bater um papo sobre Vamos. isso. Vamos sentar, por favor. Vamos sentar. É um assunto realmente que, olha, dá o que falar, não é? Meninas, Tem muita gente preocupada, né? muita gente preocupada, Maiara. Sim. Você chegou a ter que esclarecer alguma dúvida aí com algum colega ou de repente algum parente da tua casa? Sempre alguém pergunta, né? Como que tá realmente a situação. O pessoal fica com medo de não estar sendo divulgado. Ou mesmo preocupado, né? Se estão escondendo alguma informação, é Sim. isso que você quer dizer? Aham. Entendi. Sempre alguém E pergunta. como médica, né? Como médica, carrega aquele peso de tipo, eu tenho que estar atualizada, eu tenho que tranquilizar também essas pessoas. Passa um pouquinho isso? Sim. Agora, doutora Adriana, você é médica de família, comunidade, você também se vê como uma responsável, né? Para estar informando a população e tranquilizando. Sem dúvida, eu trabalho aqui no Hortências, em Araraquara. A gente, a Sim. semana passada, fez um bate-papo com a nossa população. Olha! Deu alguns esclarecimentos, muito importante. Nesse Muito momento, importante. até é importante a gente tranquilizar, né? Que é um Sim. momento que a gente ainda não chegou o vírus aqui ainda no Brasil. Mas estamos nos preparando para, se ele chegar, a gente saber Tá como pronto. lidar. Sim. Tem que estar, né? Tem que estar preparado, né? Inclusive, diz que a China está processando, enfim, eles estão furiosos com os Estados Unidos por terem alarmado esse vírus, né? De repente tem um pouquinho de razão, não é, Adriana? É claro que fica difícil se fechar fronteiras nesse momento e até não resolveria muito. Porque eu acho que se legalmente fossem fechadas as fronteiras, isso estimularia até que as pessoas, vamos dizer, fugissem, né? Entrassem escondido nos países. Então, melhor que se oriente, né? Que se esclareça, que os países tenham conhecimento de quem está chegando, quem está entrando, para poder Sim. tomar os devidos cuidados, né? Sim, eu concordo. Informação nunca é demais, né, gente? É por isso que a gente está aqui hoje. Exato. Vamos começar, então, explicando, né? O que é o coronavírus, né? E qual é o seu histórico? Porque nós sabemos que existe aí uma mutação. Eu gostaria de saber... Vamos começar com a doutora Adriana, pode ser? Pode, claro. Para explicar pra gente o que é o tal coronavírus, gente. Então vamos lá, esse nome, né, corona e do coronavírus, ele é um Isso. nome porque a imagem dele, depois vocês Certo. vão ver em algumas fotos, né? E as pessoas já viram na internet. Se você olhar de cima para baixo, ele tem, vamos dizer, umas bolinhas assim na parede dele, ao redor dele, que fica parecendo uma coroa vista de cima para baixo. Então esse nome Olha foi só. dado como coronavírus, pensando nessa imagem mesmo. Pelo de formato coroa, do vírus. Pelo formato do vírus. Vem daí o nome, Certo. coronavírus, né? Um vírus coroa, que seria o nome que se deu pela aparência que ele tem, né? Mas como você já comentou, né, Joyce, e a gente estudou também mais a fundo, não é a primeira vez que aparece o coronavírus no mundo. Não é nem a primeira vez que se tem uma epidemia por coronavírus no mundo, tá? Certo. Ele já é um vírus que já é conhecido há algum tempo, tá? Algum tempo, sim. Os vírus são mais difíceis de ver no microscópio. Então a gente começou assim na biologia a conseguir identificar vírus na década de 60 para cá.
Tá? Mas esse Olha. vírus já existia desde essa época. Dessa época, desde Sim, 60, já sim, existia o coronavírus. Já existia o coronavírus. Mas ele era encontrado, às vezes, em algumas espécies de animais, né? Sem nunca causar doença no homem. Tá? A primeira grande assim, epidemia que se viu do coronavírus nos homens, né, no ser humano, quero dizer, Sim. foi a que eles chamaram de SARS, que é uma sigla, né, Sim. em inglês, mas ela significa Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto. Olha! Tá? Essa SARS, Mayara vai me ajudar com as datas exatas, por volta de 2003, 2003, também surgiu na China. Também teve muitos casos, não foi só com a China, houve outros casos em outros países do mundo. Não chegou ao Brasil, esse SARS também. Acabou disseminando para outros Acabou países disseminando também, ou pra outros seja, países. um histórico muito semelhante ao que a gente vive hoje, né? Esse até que é o Olha só. alerta que se deu com esse novo coronavírus. Porque Tá. não é a primeira vez que um coronavírus dá epidemia, né? Essa aí do SARS, houve uma extensão de casos bem grande, não me lembro o número exato, coisa de 700 mil, se eu não me engano, tá? Mas espalhou para vários países. E o que chamou a atenção é que... 700 mil mortos? Não. 700 casos. mil casos. Mas a mortalidade foi um pouco maior do que a gente está vendo agora. Porque ele é mais agressivo. Houveram muitos Isso, óbitos. fala aí, me Ele era ajuda. mais agressivo, né? Essa síndrome da angústia respiratória, ela Certo, Mayara. era mais agressiva, então por isso que causava mais mortalidade do que o atual, né? Sim, inclusive, acho que é até legal a gente começar falando, inclusive, dessa taxa de mortalidade. Então, esse atual novo coronavírus, tem muita gente comentando, nossa, ele é agressivo, será que ele é mais agressivo aos demais que já surgiram? Mayara, fala um pouquinho disso pra gente, por favor. E como a gente falou, né, anteriormente, tiveram uns mais agressivos, né, como esse SARS que a gente acabou de falar. Também teve um também no Oriente Médio, também em 2012 aproximadamente, que era um pouquinho mais agressivo. Mas é uma coisa, é um vírus pra gente ficar... a letalidade dele é menor do que esses que a gente falou agora. Mas tem que tomar os devidos cuidados para não agravar o caso, né? Então, por isso que a informação é tão importante, né, pra gente se informar Sim. e procurar, né? Sim. Vamos falar dos sintomas. Quais são os sintomas para esse novo e os antigos? Os sintomas são os mesmos? São os mesmos. Ou houveram algumas alterações? Não, os sintomas são os São mesmos. os mesmos, O que doutora? acontece é que assim, pode haver casos assintomáticos, é uma doença nova, então ainda não se sabe muito bem quantos % da população não sente nada. Pode acontecer. Pode tá? acontecer de não ter Pode. sintoma algum e estar Pode. com aquele vírus. Sim, com toda doença pode. Com dengue também isso acontece. A gente teve muitos casos no ano passado aqui em Araraquara, mas com certeza tivemos mais ainda. Porque sempre tem um percentual de casos que não sente nada. E tá doente. E pior pra gente em saúde pública é que pode estar transmitindo. Entendeu? A pessoa pode estar contaminada pelo vírus, não ter sintoma nenhum e ainda assim tá transmitindo. Tá? Então, o que a gente acaba pegando do número de casos são aqueles que têm sintomas. Tá? Por trás disso, sempre tem um número maior de pessoas assintomáticas. Mas, voltando aos sintomas, sim, são os mesmos. Antigamente, os outros coronavírus, que chamaram lá de SARS, que foi o lá da China, depois o outro lá da Arábia, né? Chamaram de MERS, né? O que chamava atenção neles é que muita gente... O que apareceu na China e que, no caso desse, apareceu? Pneumonia. De uma hora para outra, As pessoas começaram a começaram a aparecer com aparecer pneumonia. com falta de ar. Inexplicável. Isso, assim, né? pneumonia grave com falta de ar, tendo que internar, tá? Lá na China, agora, nesse ano, chamou bem a atenção que foi no dia 31 de dezembro de 2019 que a China reportou para a Organização Mundial de Saúde 44 casos de pneumonia. O que chamou a atenção? Eita. De uma hora para outra, na mesma cidade, sugerindo que tinha alguma coisa diferente. Alguma coisa ali tinha Isso. errado. E já Aí havia levantou um acontecido alerta. os outros coronavírus, o SARS lá na China. Tá? Na aí- verdade, já sabem do histórico, Sim, né? Estão sempre em alerta ali, né? Exatamente. Aí que foram procurar a origem. Então, o sintoma principal, ele não pode começar com falta de ar. Começando com uma falta de ar imensa. Febre também. Tosse. Isso. Pode Ou parecer, seja, né? né? Nossa, uma Parecido, simples gripe, não? Parecido com uma gripe, só que aí ele pode agravar depois com uma pneumonia, né? Sim. Passar das vias aéreas superiores, depois para as inferiores, e isso é que causa gravidade, né? Sim. E se a gente fosse comparar
o novo coronavírus com algum outro vírus já na história, comparando aí com taxa, de repente, de mortalidade, qual seria? Até só corrigindo, assim, Por né? favor. Eu que trabalho com epidemiologia, Por a favor. gente fala muito em letalidade. Letalidade? É quantas pessoas morrem entre os que estão doentes. Porque se a Ok. gente fosse falar de mortalidade, seria quantos morrem na população. Né? Tá. Então, falando em mortalidade, é baixa. É. Tá? Se a gente olhar a mortalidade da população, a população morre muito mais de doença cardiovascular, de infarto, de diabetes, do que de doenças Do que pelo infecciosas. vírus. Isso. Ok. Mas pensando no número de casos, vamos falar do novo coronavírus, que está com pouco mais de 20 mil casos. Cada dia isso tem aumentado, tá? Mas deve ser na casa dos 20, caminhando para os 30 mil, e são cerca de 700 óbitos. Vai aumentando dia a dia, mas se a gente for comparar, dá uma mortalidade ao redor de 2 a 3%, tá? Que não é tão alta. Comparando com outros vírus, com o próprio Então, mas quais coronavírus. vírus, por exemplo? Por exemplo, com o coronavírus, aí esse de 2003, que depois voltou em 2012. Primeiramente, a mortalidade foi cerca de 15%. O do tal da Arábia, lá do MERS, foi 20%. Nossa, foi bem maior, né? Vou comparar Tá. com outro vírus bem mais grave, que graças a Deus não teve no Brasil, o ebola. O tal do vírus ebola, mas ele é diferente. O vírus ebola não dá gripe, ele dá uma infecção que acaba dando sangramento, o vírus ebola. Mas o vírus ebola dá uma mortalidade de 70%. Nossa, altíssima. Então assim, não é para tranquilizar totalmente, Sim, mas alertar, a gente tem né? vírus mais agressivos. Até falando de ebola, a gente teve um caso muito parecido aqui na região de Sorocaba, um tempo atrás, que é um vírus chamado arenavírus, que circula aí pelo Brasil, que o Olha. transmissor dele é um ratinho, um roedor silvestre, e que dá um quadro muito parecido com o ebola. Tá? Só que não dá epidemias, dão casos esporádicos. Sim. Porque esse contato da população com o roedor silvestre, deixa eu destacar, é o ratinho da zona rural. O ratinho da zona urbana não tem esse arenavírus, graças a Deus, né? A medicina já estudou. Porque tem tantos por Mas, aí, só para te gente. responder, tem Sim. vírus bem mais mortais, vamos dizer assim. Agressivos, de Sim, repente? agressivos, letais, que a gente fala. Sim. Então ele é para se... a nossa maior preocupação não é tanto com mortalidade, com letalidade, isso é importante, mas é que o potencial que o corona tem de dar milhões de casos no mundo, então falar 2% não é muito, mas se você tiver 10 milhões de casos, né, 2% sim. pode representar bastante. Com certeza, sim. Meninas, eu quero aproveitar e pedir para a produção só soltar as fotos, por favor, cuidadosamente. Eu tenho 3 fotos de uma brasileira que está lá na China, que ao longo do programa nós vamos tentar contato com ela, tá? Vai passar pra gente a realidade que eles estão vivendo na China e os demais colegas ali da região. Tem muita informação do governo que inclusive estão sendo passado para eles. Ela mandou pra gente essas fotos, é muito impactante mesmo. E daqui um pouquinho a gente vai tentando contato com ela ao vivo diretamente da China para participar dessa conversa aqui com a gente. Tá legal? Então, gente, segura aí que daqui um pouquinho a gente tá de volta. Estou aqui de volta com as minhas convidadas hoje, com a doutora Adriana Aveiro Ventura, médica de família e comunidade, e também a doutora Maiara Quinteiro, generalista. Ô Maiara, voltando aqui, a gente está aqui falando hoje sobre o novo coronavírus, um vírus aí diagnosticado inicialmente na cidade chinesa de Wuhan, né? E também, já hoje, casos detectados pelo mundo todo, tá? Inclusive, haverão ao longo do programa alguns depoimentos, um depoimento também exclusivo de uma moça que está lá onde ela está? Na Austrália, é isso mesmo, da Ellen. Daqui um pouquinho eu solto o vídeo dela para vocês, e eu contando também um pouquinho como é que tá por lá. Voltando aqui, Maiara, existe agora um comentário de que esse vírus teve início através da relação com os morcegos ou com as cobras também. Isso é verdade? De onde surgiu isso?
Então, o novo coronavírus, é bom a gente reforçar que, Perfeito. como é novo ainda, tudo, tem muita informação que ainda não está bem esclarecida, né? O pessoal Claro. está estudando, está elucidando tudo, mas ainda muita coisa não é certo ainda. O que a gente sabe é que o coronavírus, ele existe tanto nos humanos quanto também nos animais. E tanto é que o SARS, que a gente já falou, né, do SARS, do coronavírus, ele, quando ele teve essa eclosão, né, tudo dos casos, descobriram que tinha uma relação, que existia esse vírus também nos morcegos, depois o MERS no Oriente Médio em dromedários. Mas o novo coronavírus, a gente ainda não sabe se tem relação. Tudo começou com o histórico lá da parte que tinha o pessoal do mercado de animais vivos. Então, Isso, assim, pode que sim veio de ter uma lá, relação. que as pessoas saíram de lá já com alguns sintomas, isso é verdade ou não? Isso ainda não foi elucidado ao certo se ele tem relação. O que a gente sabe é que os vírus da família corona, eles existem tanto em animais quanto, né, em pessoas. Se quiser Isso mesmo. O que chamou a atenção foi isso, que parece que na China esse mercado lá nessa cidade de Wuhan é um mercado de animais vivos, que o pessoal lá tem o hábito de comer diferentes tipos de animais silvestres. Né? Inclusive é um assunto, gente, que eu prefiro nem comentar, porque realmente, assim, eu sou contra esse tipo de alimentação deles, essa forma ainda selvagem de se alimentar, né? Mas fica para outro dia a gente falar sobre isso, mas de repente eles estão sofrendo algumas consequências seríssimas, é cultura, né? Digamos que isso é a cultura. cultura dos chineses, mas o que coincidiu é que os primeiros casos realmente havia uma relação entre pessoas que haviam tinham estado nesse mercado, haviam consumido algum tipo de animal e que vieram a adoecer. Mas Então, ainda não é reconhecido. Sim, mas assim, Aqui. pode-se imaginar que Sim. a pessoa se alimentando daquele animal selvagem, silvestre, enfim, que ele tenha o vírus, obviamente ela vai adquirir esse vírus também. Então pode ser que tenha acontecido dessa forma. Existe uma suspeita. Ainda não é certeza. Inclusive, ainda tem uma recomendação da Organização Mundial de cozinhar bem os alimentos, não comer coisas muito cruas, tudo. Evitar o consumo desses animais silvestres. Desses quais, por exemplo? Para a população, o que se tá fala mais atualmente é realmente do morcego e a cobra. São esses dois que são mais citados. E são mais consumidos lá, né? A gente não sabe bem, né, como é que é a cultura na China, mas parece que sim. Que a China tem um hábito bem... Aqui no Brasil também, o Brasil é muito grande. Então é bom a gente também alertar, porque nós estamos falando às vezes para o Brasil inteiro, né? Exatamente. Há muitos locais, principalmente na zona rural, que a gente sabe que comem. Morcego aqui no Brasil não é tão hábito. Mas a carne de cobra, sim, né? Então é verdade. Pode existir esse potencial. Por isso é a recomendação da Organização Mundial de Saúde de cozinhar bem esses tipos de alimentos, né? Muito importante e assim, mesmo, um alerta. por que aconteceu que esse coronavírus, que há anos já existe aí no morcego, na cobra ou em outro animal que ainda não se identificou? O que houve que de repente ele começou a infectar seres humanos? Isso, uma boa pergunta. A gente ainda não sabe responder exatamente, mas os vírus têm uma propriedade que é de mutação. Então, os vírus estão o tempo inteiro em mutação. Por exemplo, vamos falar isso do vírus da gripe. Vírus da gripe, todo ano tem lá que tomar a vacina da gripe. Por quê? Porque o vírus da gripe muda. De um ano para outro, o vírus não é o mesmo. O coronavírus também. Houve alguma coisa, ainda não se sabe bem o que ele mudou. Ele que antes só acometia animais, começou a acometer o ser humano. Então isso ocorre na natureza o tempo inteiro. Isso ocorre mesmo. Eu acho que é um alerta, né? Para quem gosta dessas comidas exóticas, fiquem atentos aí e comecem a, de repente, tomar algumas medidas diferentes aí. Seria isso, não é, Por Adriana? enquanto, a recomendação é essa. Certo. Então, a gente entende o quê? Que se algum humano se alimentou daquela carne, ele ficou infectado, a partir daí, fala-se o quê? Como foi feito como está sendo esse contágio? Fala para mim, Mayara, por favor. Estão falando que é só de pegar nas mãos, você já adquire o vírus. É bem a parte da gripe, né? Certo. As precauções são as mesmas. Então, o contágio ele ocorre por gotículas, né? O contato muito próximo. Só da gente estar conversando aqui,
pode haver esse contágio. Falam de uma distância aproximadamente de 1 metro, né? Às vezes, então, por isso que as precauções são as mesmas da gripe. Então, toda vez que for espirrar, tampar, usar lente descartável, porque o vírus também, se você, por exemplo, espirra na mão e pega um objeto, o vírus pode, né, infectar aquele objeto, aí vem outra pessoa e pega. Então, a transmissão é por gotículas, né? Material humano mesmo, de proximidade respiratória. E isso né? emenda com o que está acontecendo lá na China, com as precauções de isolamento. Por quê? Porque à medida que você tem uma pessoa com sintomas de um resfriado, de uma gripe, tossindo, espirrando, falando dentro de um metrô, dentro de um avião. Então, se ela está só na casa dela, em contato com meia dúzia de pessoas, é uma coisa. Exatamente. Mas se ela está no trabalho, no ambiente de transporte, no avião, pode transmitir para milhares de pessoas, como a gente citou. A mortalidade não parece ser tão grande, 2% é pouco, mas a China tem milhões de habitantes, o Brasil tem milhões. Então imagina um vírus acometendo milhões de pessoas. A mortalidade pode haver a ser muito alta. É por isso que esse isolamento na China se justifica, para tentar conter, tá? Vamos dizer, o quanto que esse vírus pode se espalhar. Há até uma crítica, né, de que a China demorou demais a dar esse alerta, que quando o alerta ocorreu, muita gente já havia viajado. O ideal seria, talvez, a gente não sabe bem ainda a história, mas há alguns alertas que a China poderia ter feito esse alerta mais cedo, impedindo, vamos dizer, as pessoas de saírem de casa e viajar um pouco mais cedo. Quando se deu o alerta se deu em começo de janeiro, mais ou menos, acho que foi dia 10 de janeiro. Os primeiros casos detectados. Foram 31 de dezembro. Sim. Então, quando se deu o alerta, muitas pessoas já haviam viajado. Por isso que a gente vê que está se espalhando no mundo. Hoje em dia não está só na China, porque muita gente, a maioria das pessoas que estão adoecendo são cidadãos chineses ou pessoas que estiveram na China. Que passaram por lá, Exatamente. né? Passaram por lá. Exatamente. Sim, é isso mesmo. Vou aproveitar essa deixa, doutora Adriana, para passar para vocês um vídeo da Ellen Valadares, uma jovem que está lá na Austrália, trabalhando, estudando, uma jovem brasileira, que gravou um depoimento para a gente, falando também quais as precauções que o governo vem estipulando, né, para a população, como é que está a situação por lá, né, a população, tá? Vamos dar uma ouvidinha aí, vamos ver o que é que ela tem para falar. Oi Dani, oi Joyce, eu tô gravando para falar um pouquinho para vocês o que está acontecendo aqui na Austrália relacionado ao coronavírus. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui na Austrália tem uma grande colônia de chineses, mais ou menos 1,2 milhões de pessoas. E algumas medidas que a Austrália está tomando para evitar que o vírus se espalhe, né? Manter todas as pessoas que chegam de voos da China para a Austrália numa ilha chamada Ilha Christmas. Hoje tem mais ou menos 6 mil pessoas lá. Boa parte dessas pessoas são cidadãos australianos e outra parte são estrangeiros. Aqui na Austrália teve 16 casos de coronavírus confirmados. Aqui em Melbourne, na cidade que eu tô, teve 4 casos. Que eu saiba, até agora não teve nenhuma morte aqui na Austrália, mas o governo está super alerta com relação a isso. Tem até páginas oficiais, telefone oficial para você estar ligando, buscar informação ou dar informação a respeito do vírus. Mas por enquanto é isso, tá bom? Beijo. Ellen, um beijo carinhoso para você, viu? Obrigada por ter participado aqui desse momento com a gente, tá? E se cuida aí, viu? Se cuida. Bom, eu vou dar uma pausa aqui agora com essas meninas e daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre o novo coronavírus e também estamos aguardando aí um contato da brasileira, que é a Paloma Carvalho, tá? Tô super ansiosa para bater um papo com ela, ela tá lá na China e estamos tentando um contato aqui para que ela exponha, né, melhor a real situação dos chineses lá e também dos brasileiros que se encontram por lá, tá? Então aguarda, estamos tentando ligar, ela já tá, acho que já tá atendendo o telefone, viu? Daqui um pouquinho, segura aí, eu já volto. Estou aqui de volta. Hoje um especial aí voltado ao novo coronavírus, trazendo muitas informações
e atualidades aí para você, tá? Lembrando que existem aí hoje, na verdade, até o número atual pra gente é que no Brasil, até agora, 14 casos, tá? 7 em São Paulo que são suspeitos. Mas isso é um número aproximado aí para você que está nos assistindo, tá legal? No mundo, até agora também já passaram de 20 mil pessoas, na verdade 20.704, mas com certeza um número também aproximado aí, casos confirmados, infelizmente óbitos já passaram de 400 pessoas, tá? Então é um número realmente impactante, né? Vou voltar aqui então, conversando com as doutoras, as médicas que estão aqui hoje com a gente, a doutora Maiara e a doutora Adriana. A gente vem comentando agora ao longo do programa a forma do contágio, a mutação que existe, né, com o novo coronavírus. A gente sabe que agora o governo chinês vem tomando algumas medidas para diminuir esse número, na verdade, né? E conseguimos o contato aí, entrar em contato com uma brasileira que está lá na China agora. Vou bater um papo com ela e que vai apresentar para a gente a real, como que eu vou dizer, o que é que eles estão vivendo lá, né? Os chineses, os brasileiros estão passando lá pela China, tá? Tô aqui com ela no telefone e vamos bater um papo. Vamos lá. Quem fala comigo, gente, é a Paloma Carvalho, tá? Ela é designer, tem 26 anos, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês, olha. Paloma, você tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá ouvindo bem a gente aí? Programa Universo Mais aí com você? Sim, Joyce. Obrigada, viu, Paloma, por nos atender aí. Ter acordado um pouquinho mais cedo para falar aqui comigo, falar com a gente aqui do programa Universo Mais. Paloma, tá frio aí? Imagina! Tá frio. Paloma, diz o seguinte, deixa eu só ajeitar o celular aqui, ó, para as pessoas te assistirem. Acho que podia tirar um pouquinho mais, olha, porque tá cortando, entendeu? Abrir um pouquinho mais para aparecer a mim e a Paloma na tela. Ô Jack, vem dar uma mãozinha aqui, por favor. Para que todo mundo consiga assistir e acompanhar. Pode dar um zoom, viu, Josi, por favor. Ô Paloma, você tá na província de Shandong, é isso? Fala pra gente, por favor. Isso. Eu vim aqui pra China estudar mandarim em 2019 na Universidade de Shandong. Certo. E desde então eu tô aqui estudando. Uhum. Você... Só que... Pode falar. Só que nós estamos aqui estudando nesse período que nós estamos, um período de férias. Aí nós estamos aguardando retornar às aulas. Tá, entendi. Ô Paloma, como que tá a população aí na China? Você tá a quantas horas aí de Wuhan, Paloma? Eu tô a 9 horas de Wuhan. Certo. Em outra província. Certo, certo. E aí a população da província da qual você está, como que está reagindo e o governo também? O governo está tomando algumas medidas? Existe algum comunicado para vocês aí na China? Aqui na China toda, a única medida de proteção que a gente está tomando é ficar dentro de casa, evitar sair, estar em lugares aglomerados. Tanto que o governo fechou todos os pontos turísticos da China, as pessoas não andam mais nas ruas, as ruas estão desertas. Olha. Os únicos locais que estão abertos ainda são os supermercados, mas mercados menores, feiras, ou então shoppings, todos estão fechados. Tá, entendi. E na verdade, o que é que o governo tem falado para a população? Para evitar sair de casa, qual está sendo o comunicado? O governo todo dia manda mensagem para os celulares dos cidadãos chineses, informando como está a situação do coronavírus,
informando se as cidades estão sendo abastecidas, os dias que as cidades estão sendo abastecidas, para que as pessoas possam sair e comprar os seus alimentos. E Olha. eles sempre pedem que a gente compre o básico que a gente possa sobreviver, que as pessoas não comprem a mais para não estragar. Então, eles estão alertando, todos os dias eles mandam mensagem para todo mundo. Todo mundo que tem chip chinês está recebendo as notícias. Nossa, entendi. Ô, Paloma, eu queria saber sobre aquelas máscaras, né, que a população toda está utilizando e que o governo também diz que está sendo distribuídas, né? Estão sendo distribuídas essas máscaras. Isso realmente está acontecendo ou não? Como que a população adquire essas máscaras? Pois é, Jéssica, essas máscaras todas são compradas. O que o governo está fazendo é pagando a metade das máscaras e a população paga a outra metade. Então, tem alguns bancos de farmácias que estão vendendo as máscaras por um preço mais acessível. Só que as pessoas que não podem comprar de jeito nenhum as máscaras, existem gente que compra caixas de máscaras e distribui para a polícia, distribui para as pessoas na rua. Entendi. O que é que o governo está prevendo? Porque eu sei que vocês estão aí, como está o comércio todo aí parado, né, que você disse, estão todos meio que férias, assim, né? Por conta do feriado estendido, alguma coisa assim, não é, Paloma, que você me explicou? Tem a previsão de retornar, de voltar, de normalizar aí o comércio, o mercado na próxima semana? O que é que o governo está passando de informação para vocês? Bom, o feriado ele começou depois do dia 23 de janeiro e ele era para terminar sábado. Só que por conta do coronavírus, o governo chinês decidiu estender esse feriado até o dia 10 de fevereiro. Então, até o dia 10 de fevereiro, pressupõe que as pessoas têm que ficar dentro de casa, a não ser que eles deem uma segunda ordem. Mas até o dia 10 de fevereiro, ninguém pode sair das suas casas. Nossa, entendi. Pode ser alguma. Inclusive, nós, como eu estou morando dentro da universidade, a gente está dentro dos dormitórios, então nós não podemos sair. Os secretários que trabalham para a universidade que compram a nossa alimentação e traz pra gente. Olha. Aí eles trazem água, legumes, máscara, tudo que a gente precisa. Nossa. Porque não pode sair. Entendi. Você está estudando o que aí, Paloma? Eu estou estudando mandarim, o idioma chinês mesmo. E pretende ficar aí na China mesmo assim? Tá com medo ou não? O medo só está existindo aí fora do país? Eles pedem que a gente mantenha calma, então a gente está tentando manter a calma. É claro que está todo mundo muito entediado, está todo mundo muito nervoso, mas com as notícias a gente tenta se aliviar um pouco mais. Por exemplo, o número de mortos não é um número muito expressivo, por mais que sejam mais de 400 mortos, ainda o número de curados é bem maior. O que acontece é que aqui na China a maioria das pessoas são muito idosas. Então, tem muita gente que é centenária. E essas pessoas elas estão morrendo de outras coisas do que do próprio coronavírus. Olha o coronavírus só. agrava mais ainda a doença desses idosos. Por isso que eles pedem que a gente se alimente bem, que a gente use máscara, se proteja, porque quanto mais forte for a imunidade, é muito difícil a pessoa pegar o coronavírus. E também evitar andar em locais aglomerados. Eu sei que esse momento no Brasil vai começar o carnaval, mas o melhor se fazer... É verdade, bem lembrado, hein, Paloma? É verdade, bem lembrado. E o pessoal está respeitando bem aí ou a polícia está tendo que agir? A maioria das pessoas estão respeitando, mas tem muita gente que não está seguindo o protocolo. Existem pessoas que estão andando na rua sem máscara. Existem pessoas que querem entrar no supermercado sem máscara e acabam arriscando a vida da população. Então, essas pessoas, a polícia está tendo que tomar medidas graves. Então, se a pessoa não usa máscara, ou ela paga uma multa ou ela vai presa. É o que eles estão fazendo, porque, infelizmente, existem pessoas que não querem ajudar e aí ela acaba atrapalhando mais ainda o serviço dos outros. Com certeza. Assim como existem comerciantes que querem vender as máscaras por um preço altíssimo. Nossa. Então o governo diz que se alguém souber que algum comerciante está vendendo máscara por
preço altíssimo, é para denunciar essas pessoas. Tem sempre os Pra ganhar em oportunistas, né? Bem nessa hora, né? Tá. Paloma, eu vou deixar você descansar aí mais um pouquinho. Vamos seguir por aqui a nossa entrevista. Eu quero que você deixe um beijo aqui para o Brasil, para os seus pais que estão aí nos assistindo você. E um beijo aí para quem você quiser aqui no Brasil. Então, eu quero agradecer a oportunidade, Joyce, de poder falar, manter as pessoas, que as pessoas manterem mais calma nessa situação, não adianta se apavorar, só tem que seguir as regras, de se manter bem higienizado, de poder se alimentar bem e acreditar ter fé que vai dar tudo certo, que a cura uma hora vai chegar. E também que os meus pais que estão me assistindo, que eles podem se manter seguros, porque aqui a gente está em segurança. A China, por mais que tenha tantos problemas, eles conseguem resolver tudo muito rápido. Assim como eles conseguiram fazer um hospital em 9 dias, com certeza foi incrível mesmo. Vacina e curar as pessoas. Foi incrível mesmo. Então, aqui eu eu me sinto mais segura aqui do que se eu estivesse em outro lugar. E porque as pessoas, elas realmente tentam seguir as regras, pelo menos a maioria das pessoas. E eu queria muito que no Brasil as pessoas se protegessem bastante, porque o vírus, ele é muito contagioso, muito mesmo. Sim, você tem toda a razão, Paloma. E é admirável, viu, Paloma? Você aí, uma menina jovem, só 26 anos, essa menina. E olha, toda aí cheia de consciência, né? Preocupada não só com ela, né, gente? Preocupada com toda a comunidade que ela está vivendo e também com o mundo todo, dando aí um alerta pra gente, né? Paloma, mais uma vez, obrigada, viu? Pela sua participação, por estar aqui dividindo essas informações com a gente. A gente também se coloca à disposição aí para você, para sempre trazer notícias aqui para o programa Universo Mais, tá? Beijo grande para toda a sua família que também está nos assistindo, viu? Sim, muito obrigada. Obrigada a você, até uma próxima. Beijo grande. Beijo, tchau. Gente, gostoso demais, né? Conversar com alguém que esteja lá na China, claro, mas assim, é triste saber a realidade que os chineses e brasileiros estão vivendo, né? Por conta dessa contaminação, dessa epidemia do novo coronavírus. Na verdade, o que ela levantou, uma questão sobre a importância de você se higienizar, né? A importância da gente tomar cuidado com multidões, em estar ali, de repente, em eventos que estejam muitas pessoas ali por perto. Uma coisa tão simples, não é, Adriana? Exatamente. A gente não comentar isso, prevenção. A gente pode até comentar sobre a máscara, que nesse momento a orientação que a gente faz para usar a máscara comum é quem tiver sintomas respiratórios. Isso. Como no Brasil não há nenhum caso confirmado por enquanto, a orientação para uso de máscara comum, é para as pessoas que tiverem sintoma respiratório. Então, quem tiver resfriado, tossindo, espirrando, tá? Usar a máscara. É uma proteção que ela faz para ela, tá? E faz para os outros. E também evitar de sair de casa. Toda pessoa que está doente, está gripada, pode até ser outro vírus. Porque isso que eu ia te falar, mas assim, dessa forma, dá a entender que qualquer sintoma referente à gripe, é importante que a gente use uma máscara? Sem dúvida. Sem dúvida. Que aqui no Brasil a gente não tem esse hábito. O chinês, o japonês já tem esse hábito. Todo quadro respiratório que ele tem, ele começa a tossir, a espirrar, ele já põe máscara para sair. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito. Então, pelo menos que se ponha a mão na frente, ou o braço, ou use um lenço. E principalmente que a pessoa que tiver resfriada, gripada, dentro do possível, que às vezes ela tem que trabalhar, tá? Mas evitar sair muito de casa, tá? Aglomeração, local fechado. Isso. Aí a gente emenda que ela falou do carnaval. O que não é carnaval agora, tá aí, né? O carnaval é mais no final de fevereiro. Sim, Você mas acredita tá que o pertinho, auge, né, do número de casos lá na China deva ser agora, essa semana, durante essa semana? Você acredita que os casos na China vão aumentar e atingir o auge nessa semana? Porque é justamente, né, que passa o período de contagiosidade, né, o período de incubação, que se acredita que são 2 semanas, 14
dias. Então se acredita que lá na China o auge da epidemia vai ser essa semana. Só que está se espalhando. Em outros países pode ser que o auge seja em outras semanas. Então sim, e o Brasil é uma porta aberta a receber pessoas do mundo inteiro estrangeiros, na época do carnaval. Então foi o que eu conversei com a minha população lá que trabalha comigo no Hortências. Dentro do possível, evita, tá, multidões. Se você gosta de carnaval, então pelo menos lugar aberto. Se for possível, eu até brinquei, vamos fazer fantasia de carnaval usando máscara. Olha! É uma ideia. Ótima ideia, vou trazer aqui pro programa. Mas, Adriana, o fato de lavar as mãos... Muito importante também, porque é bem comum a gente espirrar, tossir e pôr a mão na boca, né? E pôr o braço na boca, então sempre tá lavando a mão. Outra coisa, sempre que for cumprimentar uma pessoa, também lavar a mão, tá? Na verdade, nessas épocas de gripe... Mas é tão difícil isso, né, Adriana? E Maiara, é um hábito que a gente tem que começar a criar, né? Pra prevenir tanto isso quanto outras doenças também. Porque a pessoa associa certa discriminação, né? Fala, poxa vida, não tá querendo pegar na minha mão. Ou acabei de cumprimentar e vou lavar a mão, é uma questão de higiene, né? É muito complicado, você acaba de cumprimentar uma pessoa e vai ali no cantinho lavar as mãos, né? É muito complicado. E de repente até essa pessoa que já se sente discriminada, ela também pode associar, né? Por mais que exista aí uma informação... Mas a gente sabe que acontece isso também, não é? É chato demais. Eu acho que é muito cultural mesmo. Não sei se isso chega a acontecer. É uma boa comparação que você falou. Para nós aqui do Brasil, para mim também, que amo animais, culturalmente me choca ver uma população que come carne de animais que a gente não está acostumado. Talvez, assim, para nós também exatamente choca eu ver uma pessoa me cumprimentar e daqui a pouco ir lá lavar a mão. Ou então não me cumprimentar. Então a gente tem que entender esse lado da cultura deles, também entender a nossa, mas pensar que isso nos expõe a risco. Com respeito, mas nada nos impede a questionar, né? Sim. Uma última pergunta, inclusive, essa relação animais, né, e seres humanos. O contágio entre nós com esse animal, pelo simples toque, ele pode acontecer o contágio? Não só porque nós falamos de se alimentar da carne, né? O ser humano, acontece o contágio só com o toque. Mas e nós, com o animal? Pegou, relou, também acontece? Essa pergunta a gente ainda não vai saber responder com certeza. Tá? A hipótese mais provável é o consumo. Por enquanto, só o consumo. Isso, mas pode ser, inclusive lá na China, eu sei que há recomendações da população se desfazer dos seus animais domésticos. Por enquanto, não há nenhum caso descrito de coronavírus em cães e gatos domésticos. Então, por enquanto, a própria Organização Mundial de Saúde, na sua página, está divulgando que não é para a população, por enquanto, se apavorar, ficar preocupada com os seus pets, com os seus bichinhos de estimação, que eu amo de paixão. Mas a doença é nova, está caminhando. Então, o que eu posso dizer é que não há nenhum caso de coronavírus documentado em cães e gatos, que a gente gosta tanto. Então, nesse momento, o cuidado com animais que a gente dá é esse. Manter o seu animal limpinho, não é? Lavar as mãos, tá? Mas, por enquanto, mesmo lá na China... Também na China, eles têm pedido para as pessoas não saírem com os cães e gatos na rua, tá? Porque embora não exista nenhum caso ainda de cães e gatos, a recomendação é que não aconteça essa contaminação. Então, por enquanto, não. Por enquanto, a Organização Mundial de Saúde, mesmo na sua página, é outra coisa importante que eu queria falar. Muito cuidado com fake news, com notícias falsas. Perfeito. Correm muitas notícias falsas. Então, se você quer notícias, página do Ministério da Saúde no Brasil, tá? Página da Organização Mundial de Saúde, tem lá bastante informação, inclusive essa. Isso, inclusive de esses números gatos, também números que nós casos. passamos ao longo do programa, também esses números foram tirados de lá, viu, gente? A todo momento esses números estão sendo atualizados. É isso, não é? Maiara, quer deixar mais algum alerta, alguma informação? Eu acho só legal ressaltar o que ela falou também, que é principalmente a população de risco que a gente fala, que são idosos, pessoas imunossuprimidas, pessoas diabéticas, que têm alguma doença de base já. É importante tomar um cuidado redobrado, porque são as pessoas mais vulneráveis ao ter o contato com o vírus poder desenvolver
a doença, né? Destacar o que a Mayara falou, acho importante. Quem está morrendo lá na China não está morrendo qualquer pessoa, pessoas mais jovens, justamente são os mais idosos. A Paloma também comentou, exatamente. Os mais doentes. Então, esses ainda tomam um cuidado redobrado de evitar sair de casa quando estiver doente, Perfeito. de comer bem, como ela falou, se está se alimentando bem, está se tratando bem. Aqui no Brasil também a gente tem uma população muito acometida de hipertensão, de diabetes, que não se trata bem. Isso é um fator de risco para ter uma doença mais grave. Cuidar da imunidade, né? Se alimentar bem. A gente sabe que a boa alimentação, ela evita diversas doenças também, né? Com certeza. Perfeito. Antes da gente encerrar, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui, porque assim, houve uma força-tarefa, gente, para que esse programa especial acontecesse. Uma força-tarefa gigante pelas redes sociais, pelas minhas redes sociais, no Face, no Instagram. Primeiro, quero realmente parar um minutinho do que eu estou fazendo aqui para agradecer a você que está aí sempre me assistindo toda semana, em especial se dedicou a me ajudar aqui. Olha, agradeço imensamente. Mandar um beijo especial a Elaine Perger, a Jussara, a Ju Vargas, a Karina Maia, a Maria Ângela, a Natália Ramos, a Maria José Arruda, a Mila Almada. Essas, pelas redes sociais, se movimentaram para estar me auxiliando em busca de profissionais como essas que estão aqui hoje do meu lado. A Kelly também, um beijo, que trouxe a Mayara aqui, não é a Mayara. Ela o espaço dela. E isso, se movimentou a estar me ajudando, sou muito grata. E também em especial, gente, a Unimed, que é a Valda, representante também, uma das nossas grandes parceiras aqui, que ela abraçou essa causa em busca de profissionais para estarem aqui hoje com a gente. Beijo para vocês, quero desejar um ótimo final de semana, abençoado, divertido, tudo de bom para vocês, viu? Continue se cuidando, tá? Segunda-feira, o Universo Mais está de volta. Até lá, viu, meninas? Muito obrigada a participação de vocês. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até. Tchau, gente. Até segunda-feira. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Produtos Dino, a força da limpeza. Ara Química, sua empresa precisa, sua casa agradece.